Olá, começando mais um podcast Lado B da Notícia, trazendo hoje aqui para bater um papo com a gente o deputado estadual Coronel Wellington. Olá, Coronel, prazer em recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Obrigado, Basílio, obrigado você que acompanha de perto o portal de notícias, acompanha o Lado B da notícia aqui nesse podcast. Eu tenho certeza que vocês têm prestado relevante serviço à sociedade capixaba, em especial da região da nossa querida Cachoeira de Itapemirim, a capital secreta do mundo. A gente tenta, a gentileza, mas a casa agradece. Coronel, não tem moleza não, hein? Vou começar falando de política. Vamos lembrar para a nossa audiência, o Coronel Wellington, ele é ex-prefeito de Iuna, foi prefeito de 2017 a 2020 de Iuna, ganhou a eleição em 2022, né? Sim. 2022 para deputado estadual. Tentou a reeleição, bateu na trave, lá em Iuna, né? Sim. Veio para deputado e está aí na lida, pelo Partido da Renovação, PRD, da Renovação Democrática? Sim. É isso? E se elegeu pelo PTB. Pelo né? PTB, 14. PTB. Seu perfil, onde a gente andou fazendo uma pesquisa, Coronel, a gente vê que você tem uma pegada conservadora, me parece ser um político mais alinhado com o espectro da direita, mas tem uma pauta meio que progressista também, né? Causa animal, questão de saúde, né? Questão de esporte, né? Umas pautas interessantes na Assembleia. Falar um pouquinho da sua trajetória política. Esse passarinho aqui, ele é fofoqueiro. Uhum. Ele falou que você talvez esteja de mudança de partido aí, indo para o DC, junto com o Calegari, junto com o Zé Preto. Como que está essa articulação? Sim. Existe? É verdade ou mentira? É verdade. Nós temos, assim, o imenso prazer de estar aqui e de conversar sobre qualquer notícia, sobre qualquer informação, tanto do nosso mandato quanto do Estado do Espírito Santo. Nós somos de direita, né? Somos conservadores, não somos extremistas, e essa pauta é uma pauta diversa, em razão de nós estarmos lá representando a sociedade capixaba, que de forma transversal tem inúmeras necessidades. Nós estamos como liderança de um bloco de direita da Assembleia Legislativa. O governo sempre teve 28, 29 ou 30 dos 30 deputados da Assembleia Legislativa, e dessa vez é o maior bloco independente em termos oposição ao governo da história da Assembleia Legislativa. São 10 deputados. Por isso nós ocupamos também 1/3 de todas as comissões temáticas da Assembleia. Todas as comissões. Eu, por exemplo, estou como presidente da Comissão de Turismo e Desporto, estou como vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, e estou mais outras comissões, como Agricultura, Finanças, Políticas sobre Droga, Proteção aos Animais, Proteção às Crianças. São em 22 frentes parlamentares, e nós estamos como corregedor-geral da Assembleia Legislativa. Estão tendo uma oportunidade de aprender muito as coisas que nós devemos nos pronunciar e também as coisas que nós não devemos fazer, porque nós temos exemplos vários de política brasileira, política aqui no nosso estado, do que é o certo e o que é errado. Então, como nós chegamos lá na Assembleia Legislativa sem corromper ninguém, sem nos corrompermos também, nós dedicamos especialmente o nosso mandato e tudo que nós fazemos a um Deus que nós servimos. Então, é projeto dele a nossa vida. Portanto, nós consagramos e entregamos o nosso mandato, colocamos no altar de um Deus que nós servimos, e a partir daí nós temos a obrigação de honrar não só o Deus que nós servimos, mas cada pessoa que nos confiou o voto, porque o voto é uma procuração que o cidadão dá a uma pessoa para fazer ou deixar de fazer alguma coisa no nome dela e representá-la em todos os seus aspectos. Por isso, essa gama de projetos, não só da segurança pública, como da saúde, da educação, da infraestrutura e também do reconhecimento de rotas turísticas e de algumas atividades, por exemplo, que nós tornamos esporte no estado do Espírito Santo. E para que isso? Para que elas possam, além do reconhecimento, né, muitas delas terem a utilidade pública e poderem receber recurso do poder público, tanto municipal, estadual, para promoverem as ações. Ações dignas, inclusive anônimas por muitas pessoas, como você citou a causa animal, que são pessoas em diversos municípios capixabas que fazem o acolhimento desses animais de rua, né? É preciso registrar aqui que essa responsabilidade não são delas, é do próprio poder público para fazer a vacinação, para fazer a castração desses animais.
cuidar desses animais, alimentar da água, da dignidade, não só o ser humano, mas também esses animais. E que eles estando bem tratados, eles estando de uma forma disciplinada, eles deixam de reproduzir aleatoriamente e dar origem a vários acidentes de trânsito, inclusive nas cidades do Espírito Santo. Então nós precisamos ter a coragem de enfrentar esses temas e dizer que o Estado, através do recurso que ele recolhe do imposto do cidadão, que muitas vezes o cidadão não se sente representado porque ele só é explorado pelo poder público, ele só paga o imposto. E no Brasil, que é um dos países onde existe a maior carga tributária do mundo, e muitos dos produtos existe uma bitributação, você paga 2 vezes o tributo em cima do próprio serviço ou do próprio produto, você paga, mas você não percebe que o poder público retorna aquele imposto em forma de investimento, prestação de serviço ou melhorias, colocando muitas vezes comida na mesa do brasileiro ou do capixaba, dando oportunidade que os postos de saúde funcionem 24 horas, com médico, com exames, com os procedimentos necessários, fazendo com que o cidadão que paga o imposto, ele tenha condições de saber, poxa, eu estou pagando imposto, eu tenho segurança na rua, minha família tem dignidade, eu posso criar uma expectativa de qualidade de vida e de viver tranquilo no bairro que eu moro. Então, o povo capixaba ele precisa ser ouvido nesses aspectos para ele realmente passar a voltar a acreditar na política, porque hoje a política se tornou uma grande decepção, com um extremismo exagerado, em que muitas das vezes os cidadãos ou os políticos, eles por ideologia ou por uma questão até de sobrevivência, ficam polarizando a política de direita e esquerda, de partido de direita, esquerda, de PL, de PT, e esquecem muitas vezes do que realmente interessa, que é o interesse público, que é o que está acontecendo no seu município, o que está acontecendo no seu bairro, na sua rua, às vezes com um vizinho ou, dependendo da situação, até dentro de casa. Então, o que adianta a gente ficar pensando na política internacional, obviamente que interfere no Brasil, interfere no Estado e na nossa comunidade, mas o que adianta a gente se importar com o que está acontecendo fora, sem fazer o dever de casa, o que está acontecendo. Cuidar da cozinha da casa, isso, né? Isso aí. Coronel, o senhor tenta em 2026, está chegando aí, daqui a 2 meses a gente está virando o ano aí, já vamos entrar no ano que vamos ter eleições, o senhor pretende renovar o mandato? Já está pensando lá na frente voltar à prefeitura, Câmara Federal, como que está a sua cabeça em relação ao futuro político? Eu penso que o homem faz o plano, mas só Deus confirma o plano que Deus tem para a vida da gente. Então, o plano do homem, cidadão, cristão, o Wellington Virgílio Pereira, que está tendo a oportunidade de exercer o mandato de deputado estadual, com grande aprendizado na Assembleia Legislativa, junto a mais 29 outros deputados, nosso projeto é colocar nosso nome para reeleição ano que vem, né? Antes disso, nós buscamos sempre direção de Deus em todas as nossas ações durante as reuniões ordinárias. Para você ter uma ideia, né, e todos os ouvintes também, nós nunca faltamos a uma reunião. Eu nunca cheguei atrasado numa reunião da Assembleia Legislativa. Então a gente tem que ter responsabilidade. Dá o exemplo. Dá o exemplo, porque a política é coisa séria. E eu não conseguiria chegar aqui, olhar no seu olho, olhar no olho de qualquer um dos internautas, por exemplo, ou da minha família, sem estar fazendo a minha parte. Porque a gente quer mudanças no mundo, mudanças comportamentais. Mas essa mudança, ela tem que vir a partir de nosso próprio exemplo, das nossas próprias ações. Então a gente tem que fazer o que é certo, dar o nosso exemplo, para que também, através desse exemplo e dessa postura da gente, a gente possa cobrar e possa realmente fazer uma reflexão do que o mundo pode mudar, da nossa sociedade, do nosso Estado, da nossa Assembleia Legislativa, e da apresentação também de projetos. Eu acredito que nós somos um dos deputados em que mais apresentou projeto da Assembleia Legislativa, mais aprovou projetos, mais aprovaram indicações de todas as espécies. E o porquê isso aí? Porque nós temos um mandato participativo. O mandato não é de portas fechadas, nós nunca prometemos, nunca se comprometemos com nada que nós não pudéssemos fazer. Então nós temos o gabinete à disposição da sociedade capixaba, 24 horas enquanto está funcionando a Assembleia Legislativa. E nessa nossa proposta, inclusive de interação com a comunidade, independente, seja esportiva, seja agrícola, que seja financeira, ou representando vários segmentos,
nós acabamos com essa interação, nós recebendo muitas propostas, muitos projetos de leis que não são de autorias nossas. Nós não temos a vaidade de dizer que todos os projetos são nossos. Nós recebemos da população capixaba, fazemos aqui, inclusive, uma sugestão para que qualquer um dos senhores e senhoras, você, né, se tenha alguma sugestão de um projeto de lei, alguma crítica, alguma observação, que mande para nós, que nós vamos transformar aquela ideia num projeto de lei. E qual que é o objetivo disso? Fazer diferença para um cidadão que está nos ouvindo ou que nem está nos ouvindo, mas que tenha também a mesma necessidade que é objeto desse projeto de lei. Então nós apresentamos e representamos esse segmento, essa instituição ou esse grupo de pessoas que praticam determinadas atividades, por exemplo, que você citou aqui no início da nossa conversa, o rodeio. Né? O rodeio que a gente estava conversando nos bastidores, né? Acho que a gente ainda não estava gravando. Não estava, exato. Que você tornou o rodeio esporte, né? Um projeto de lei que transformou o rodeio em esporte, né? Atividade esportiva. Exato. Era considerado. A gente transformou o carrinho de rolimã no esporte, a gente transformou soltar pipa em esporte, a gente transformou o rodeio em esporte, a gente transformou... E qual o benefício que isso traz? Isso facilita, às vezes, para conseguir emenda, para conseguir recursos, as associações? Exatamente. Eles, anualmente, quando eles fazem, por exemplo, digamos, um festival de pipa, como, por exemplo, reúne milhares de pessoas, famílias que vêm de Bahia, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, para participar de um festival de pipa aqui. Então, são pessoas que vêm, que trazem as famílias, que compram alimentação, que se hospedam nos hotéis. E que movimenta a economia local. Movimenta a economia. Nós temos como, por exemplo, um trail que vai ter, agora no final de ano, o 25ª edição de um enduro que sai de Manhuaçu e vai até Guarapari, todos eles de moto, de trilha. Então, são mais de 600 pessoas que eles vêm acompanhados de suas famílias, fazendo o trajeto, chegando até... Geralmente vem um carro, né, junto para dar o suporte. Sim, né? E lá em Guarapari, por exemplo, como exemplo, lá eles se hospedam nas pousadas, nos hotéis, eles consomem nas farmácias, nos restaurantes, compram... geralmente eles levam uma lembrança, né? Artesanato. Então, abastecem seus veículos. Muitos deles gostam tanto que acabam adquirindo casas ali, ou ouvindo em outras temporadas. Então, nós precisamos que o poder público esteja presente nesses eventos, para que eles recebam, enquanto guarda municipal, enquanto polícia militar, enquanto prefeitura municipal, que vai oferecer um trabalho também de saúde, no caso da vitalidade, ou qualquer outra política que seja transversal às necessidades desse evento, ou do evento esportivo, ou do evento de rodeio, né? Um projeto que nós apresentamos e foi aprovado e foi sancionado pelo governador, por exemplo, a gente transformar o grau em esporte. E por que isso? Inclusive é polêmico, até para a nossa profissão. Transformar o quê? O grau? O grau de moto. Ah, né? Tá. E por quê? Porque geralmente e culturalmente essa prática é feita nas ruas. E essa prática na rua é um crime de trânsito e continua sendo um crime de trânsito. E o que o poder... Grau é o quê? Aquele negócio de ficar empinando, ficar fazendo aquelas arrancadas. E a gente, eu sou totalmente... Mas tem que ter um local específico para fazer isso. Exatamente. Né? Mas é exatamente isso o cerne da questão, porque eu sou totalmente contra fazer isso na rua. E por quê? Além de ser crime, ser uma transgressão, coloca em risco o praticante e a pessoa que está no trânsito, independente se está numa moto ou num carro ou está a pé. Então, como que o poder público vai enfrentar uma situação dessa? Só coagindo? Tá, mas a gente transformando em esporte, obrigatoriamente, o poder público tem que ter um local destinado para fazer isso. Então nós vamos tirar esse praticante, esse jovem da rua e colocarmos ele num local adequado. Por exemplo, por que não se joga bola na rua? Porque tem um local. Por que não se joga vôlei na rua? Tem um local. Por que não pratica skate na rua? Porque tem um local. Aí você pode perguntar, poxa, mas jogar bola não é crime. Então tá, por que não se atira na rua? Tem um local, um clube de tiro direitinho. Por que não se tem uma luta ou se bate nas pessoas na rua? Porque é crime a gente ofender a integridade física. Porque tem um ringue, tem um local adequado para treinamento. Então, se nós oferecermos essa oportunidade para os jovens, nós vamos tirar eles das ruas, deixar de ser crime
E ele vai passar a fazer, inclusive, com equipamentos de segurança. Com equipamento de segurança. Tem um regramento. Exatamente. Né? Então, através da Federação de Automobilismo, é feito uma disciplina com relação à participação, de equipamento de proteção individual, de legalidade do cidadão. E aí vão evitar de ter acidente, vão evitar de ocupar leitos hospitalares, vão evitar desses jovens em idade produtiva, quer dizer, 19 a 40 anos, eles não estarem se colocando na posição de fazer diversos tipos de tratamento pós o trauma, né? E aí esses leitos hospitalares que vão estar disponíveis vão atender a comunidade capixaba. Então, assim, é muito importante nós pensarmos em tudo e em todos, porque independente de qualquer investimento que o cidadão tenha do governo estadual, de estrada, de mobilidade, que são muito importantes. Qual é a sua relação com o governador? O senhor fala que o deputado, ele cria os projetos e tal, mas precisa da parceria do Estado também, às vezes, para implementar esse projeto. Tem um bom diálogo com o governador Renato Casagrande? Tem. Eu sou líder do bloco independente, oposição do governo do Estado do Espírito Santo. E o bloco nosso é um bloco de direita, né? É preciso deixar isso bem claro. Certo. Mas é aí que você falou, não é extremista, né? Não. Tem que haver esse diálogo, não é porque você é de direita, exato, que você não vai conversar com o governador e não vai em prol da população, lógico. Sim, nós temos um imenso prazer e assim, respeito ao governador Casagrande. Primeiro que uma coisa é a gente dividir o que é o homem Renato Casagrande com o CPF e o que é o governador Renato Casagrande com o CNPJ do governo, né? Então nós temos que respeitar todos e mostrar para eles que nós temos posições divergentes diante do que nós entendemos ser viável e ser de interesse público. Então todos os projetos do governo que vão para a Assembleia Legislativa estão presentes os interesses públicos, nós votamos favoráveis e inclusive orientamos o voto da nosso grupo para votar favorável. Agora, se existe um projeto, tem um encaminhamento de um projeto que não esteja presente o interesse público, nós também temos a liberdade de nos posicionarmos contrário. Portanto, o nosso diálogo com o governo Casagrande, com o Ricardo Ferraz, é um diálogo muito bom, com todos os secretários, chefe da Casa Civil, nós somos sempre muito bem recebidos, somos ouvidos, porque nós não desrespeitamos. Nós fazemos uma política, umas ponderações, mas com respeito e mostrando que aquele posicionamento, aquela necessidade, aquela cobrança efetiva nossa, é uma cobrança da comunidade que me elegeu, que elegeu ele também, que é um servidor igual a gente. Então, o posicionamento de nós estarmos lá e a possibilidade de a gente olhar, colocar no telão a foto que nós recebemos da comunidade. Se você ou qualquer internauta, por exemplo, nos encaminhar um vídeo relativo a uma necessidade, um problema que está existindo numa comunidade, eu não guardo aquele vídeo e falo no ouvido de um deputado. Eu coloco no telão da Assembleia Legislativa, na reunião ordinária, para que os outros 29 deputados, a sociedade civil que tem audiência na TV Assembleia e o governo, enquanto Casa Civil e os outros secretários que acompanham de perto a TV Assembleia, possam saber daquele problema e resolver o problema. Porque o nosso intuito é esse, não é só fazer uma política mesquinha, mas fazer uma política com a régua alta, levando aquelas necessidades ao governo, para que ele, como obrigação dele, possa solucionar e trazer novamente um clima de tranquilidade, paz social às comunidades capixabas. O senhor é coronel da Polícia Militar, foi reformado, né, acredito? Sim. Essa relação com a caserna, o senhor tem trabalhado com o mandato e benefício dessa categoria? Aliás, um dado interessante, muitos militares começaram a se eleger, né? Talvez um efeito Bolsonaro, né? Da época do governo Bolsonaro para cá, a gente começou a ver isso com mais nitidez, né? Na Assembleia tem um capitão Assunção, tem você que é coronel, teve outros políticos aí no estado que veio, né, da caserna para a política. Como é que está essa relação sua com a categoria? É uma relação extremamente positiva, né? Tudo que a gente tem, a gente deve, entre outras instituições, primeiramente a Deus, a Polícia Militar. Inclusive, eu trabalhei, a primeira unidade operacional que eu trabalhei da Polícia Militar foi aqui em Cachoeiro de Itabimirim. Na época, inclusive, era a 2ª Companhia do 3º Batalhão e, posteriormente, o 9º Batalhão também. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer uma crítica construtiva a todos os nossos representantes das polícias militares, em que nós éramos comandantes de várias unidades. Nós tínhamos a visita dos candidatos à época de eleições e depois eles não voltavam para fazer nenhuma visita, nem se dizer que estavam vivos, entendeu? Então nós
tivemos a iniciativa de já percorrer todas as unidades da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. De norte a sul, eu fui individualmente em cada uma delas e entreguei para eles todos os nossos projetos de leis vinculados à categoria, que são mais de 30 projetos de leis, e entreguei também todas as indicações e cobranças que nós fizemos ao governo com relação a todas as necessidades que nós entendemos, porque nós temos problemas históricos da Polícia Militar que ainda persistem e que nós apresentamos projetos de leis. Então, para que a gente possa estar fazendo essa interação, e eu posso estar falando com você com certeza que nós temos esse acesso, temos essa liberdade, esse acolhimento nos quartéis, eu comprovo dessa forma, que nós fomos individualmente de norte ao sul, em todas as unidades. E lá nós ouvimos os policiais militares, os oficiais e os praças. Além de que um segmento importantíssimo são os policiais militares da reserva, que são nossos veteranos, que nos antecederam, e por eles que nós estamos agora desfrutando, não é, de uma instituição com 190 anos. Então nós fomos eleitos ainda antes do Bolsonaro como presidente, mas ele já era deputado federal. Eu digo que ele foi tipo com um marco, né? Ele simbolizou essa questão do militar, apesar que ele veio do Exército, né? Que é um outro tipo de militar, mas começou a vir, né? Proliferou o número de delegados de polícia. Sim. Eu digo militar, mas assim, das forças policiais, né? Que começaram a entrar para a política e se eleger. Sim, né? E uma coisa significativa, nós sabemos que a instituição Polícia Militar, ela sempre teve um comandante vinculado ao governo. Então, o oficial, ele é promovido a coronel, tenente-coronel, major, né, capitão, tenente, os praças que, na verdade, realizam um extraordinário serviço de segurança pública. Esse resultado é o resultado de um esforço coletivo de todos, do soldado mais moderno até o coronel mais antigo, até mesmo os nossos servidores da reserva remunerada, que são nossos veteranos, que trabalham também, porque eles não conseguem se omitir diante de situações que eles veem nas comunidades que eles pertencem, mas que a Polícia Militar é um instrumento em que é comandado por um comandante que é designado pelo governador. E muitas das vezes o comandante, ele atua como um cargo político, obedecendo aos critérios militar. Para a gente encerrar, o nosso tempo já estourou, não sei se o diretor já fez sinal lá. Mas a pergunta para a gente encerrar, que nosso tempo já estourou, mas uma polêmica, para a gente terminar quente, né? Você é a favor do voto do militar, que é essa questão, né? Se o militar pode votar, não deveria votar. Então, como que você vê isso? Eu digo todas as carreiras militares do Exército, das Forças Armadas e da Segurança Pública. Sim, eu sou totalmente a favor do voto militar. Inclusive, o voto militar é um voto consciente, né? E é um voto em que ele já tem um serviço, já tem a estabilidade dele. Geralmente, o militar, quando vota, é pelo um compromisso que ele tem não só com a instituição, mas com a sua família e com a comunidade que ele faz parte. Esse senso de pertencimento é muito importante. E a Constituição fala que todo mundo que vota, ele pode ser votado. Então, ele estando em quite com a situação eleitoral, criminal do país, ele realmente tem que exercer esse direito de cidadão dele e que, exercendo esse direito de cidadão, antes de ser militar, ele é um cidadão, que ele paga o imposto, ele é oriundo da sociedade civil, ele só está prestando relevante serviço a uma instituição na qual a disciplina e a hierarquia que mantém essa instituição é uma disciplina militar, que decorridos alguns anos, hoje 35 anos, ele volta à condição da sociedade civil, mas ainda, né, vinculado ao regime militar. Por quê? Porque ele ainda continua sendo da reserva remunerada. Só após os 65 anos que ele vai para a reforma. Mesmo assim, ele não consegue tirar a segunda pele, que é a farda que nós usamos. Então, corre na veia da gente o sangue de polícia militar, e não é um policial militar afrontando, né, coagindo ou até desrespeitando a sociedade. É um policial militar que hoje ele interage, ele anda lado a lado, pertence à comunidade dos 78 municípios capixabas, está entendendo, amadurecendo politicamente e vendo o que é melhor, não só para a instituição, mas para ele como cidadão, colocando o alimento dentro de casa, colocando, assim, a saúde
a gente precisa de estar fazendo o link sempre da saúde do militar, da saúde da população. Inclusive saúde psicológica, né? Que é uma categoria que sofre muita pressão, né? E só para concluir aqui, né, a resposta, nós precisamos de que cada vez mais seja recompletado o quadro da Polícia Militar. O efetivo que nós temos é insuficiente, está previsto quase 12 mil policiais militares. Nós estamos completando com essa turma que formou semana passada 9 mil. Quer dizer, se a gente descontar desses 9 mil, 10% de férias, quem está de dispensa médica, quem está à disposição de outros órgãos, né, quem trabalha na administração, mesmo que concorra a algumas escalas operacionais, mas nós vamos ver que, diluindo isso na escala de serviço, nós precisamos recompletar, porque de 9 para 12 ainda tem 3 mil policiais, e esse cálculo de 12 foi feito há 20 anos atrás. Então nós estamos bem aquém do número que é necessário para que nós promovamos realmente segurança pública, não só no perímetro urbano dos municípios, mas também nos municípios de interior e na zona rural. Pra você ter uma ideia, nós que construímos, lançamos a Operação Colheita, a Operação Safra, que é uma operação que nós lançamos lá no batalhão que a gente pertencia, que na época era o 14º Batalhão, lançamos ela desde 2015 lá em Brejetuba, e hoje é um projeto de governo. Né? Isso que é bacana, né? Você ter ideia, o governo abraçar e a coisa realmente acontecer. E por quê? Porque 50% dos municípios de interior, a população mora na zona rural. Né? Então nós precisamos, assim como nós executamos o policiamento no perímetro urbano da cidade, nós estabelecemos visitas tranquilizadoras nas residências, nas propriedades, na zona rural, para que todo mundo possa ter garantido a segurança pública. O jovem possa ter certeza de que ele possa fazer o êxodo rural invertido, ao invés de ele ir para a cidade, ele pode continuar na roça, pode continuar produzindo, inclusive com grandes iniciativas de produção de cafés e diversos outros produtos. O jovem, ao invés de estar indo para a cidade, ele está seguindo a tradição familiar, cultural dos pais, ficando na roça, melhorando a qualidade dos produtos, agregando valor, como por exemplo o café. Em vez de só produzir, estão produzindo cafés especiais. No entanto, o Espírito Santo destacou nessa última concurso da Semana Internacional do Café, dos melhores cafés do Brasil. O Espírito Santo está despontando como o estado que maior produz café especial do Brasil. É isso aí. Gente, nosso tempo agora esgotou. Coronel, vou agradecer a sua participação aqui com a gente. Passarinho vai ficar com saudade. Eu vi que se eu deixar, nós vamos ficar conversando aqui 2 horas. Então nós vamos te convidar um ano que vem, certamente vai voltar aqui, nós vamos bater um papo já mais próximo das eleições, para a gente já avaliar o cenário mais político. E agradecer a sua participação aqui, a casa está aberta, falar aqui com a nossa audiência. Você que nos acompanhou aqui, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse podcast e se inscrever no nosso canal. Toda semana, um papo relevante aqui sobre política, sobre economia, sobre meio ambiente, sobre tudo. Interessante, que interessa para o estado do Espírito Santo. Um abraço. Grande abraço também. Nós gostaríamos de deixar nosso telefone particular para você e para os internautas. O telefone é 28. Vamos botar na tela aí para a gente. 95 vezes, tá? 99999 4161. Então, todo o projeto, toda a sugestão, todas as ideias que tiverem, toda crítica, toda foto ou vídeo que tiver, que seja relevante, vocês queiram que nós cobramos o poder público, municipal, estadual, federal ou qualquer instituição, faça contato com esse número aí, nós estamos à disposição. Nós somos servidores, estamos aqui para servir. Ok, então até semana que vem, se Deus quiser.